Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Voltou do Céu. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês a incrível experiência fora do corpo de Anne Jasmin. Após ela ter essa experiência fora do corpo, ela teve outras várias experiências completamente transformadoras, que mudaram por completo o rumo da sua vida. Mas antes de nós trazermos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Eu gostaria que todas aquelas pessoas que tiveram experiências de fora do corpo ou experiências de quase morte, que entrassem em contato conosco pelo número que estará na descrição do vídeo. Saibam todos vocês que vocês receberam um presente divino, e esse presente foi dado para que vocês viessem compartilhar com as demais pessoas. Porque se não fosse para ser compartilhado, vocês não teriam recebido essa experiência. Então, pense um pouco. Você pode ajudar milhares de brasileiros a entender o que há após a morte. Então, sem mais delongas, vamos para a experiência de Anne Jasmin. Olá a todos, me chamo Anne Jasmin, moro em João Pessoa, na Paraíba. Eu sou técnica em enfermagem. Neste precioso momento, irei compartilhar com cada um de vocês a primeira de algumas experiências que aconteceu no decorrer da vida. Então, desde já, agradeço a todos pelo seu tempo disponibilizado para este momento. Vamos lá? Já na infância, me considerava uma criança um pouco diferente. Dividia a maior parte do tempo entre a escola e um lindo jardim onde tinha várias flores, rosas, tinha muitas árvores e elas tinham flores como ipê, flamboyant ou caresmeira roxa. Era um jardim lindo, lindíssimo. E esse jardim ficava em frente a um hospital e ambos se localizavam em frente à casa onde morávamos. A experiência a qual vou relatar aconteceu por volta dos meus 16 anos de idade. Sabe, naquela ocasião eu residia em Santa Catarina e estava muito frio. Por volta das 6 horas da manhã, levantei-me, estava me preparando para ir ao colégio. Então, sentei-me no sofá para amarrar o cadarço do tênis. Inclinei-me para a frente e, para minha surpresa, vi a minha própria projeção, a minha própria imagem projetada à frente do meu corpo. Então, novamente, tentei amarrar o cadarço dos tênis, mas ocorreu a mesma situação. A minha imagem estava à frente do meu corpo novamente projetada. Como eu não sabia e nem tinha noção do que estava acontecendo, falei para minha mãe que eu não estava me sentindo muito bem, que eu estava tonta. Então minha mãe falou: "Filha, volta para a cama, vá descansar." E então assim eu fiz. Quando estava deitada na cama, sentia como se algo movimentava um pouquinho acima do corpo. Era uma vibração, era uma energia. E essa sensação era um movimento suave. Ele permaneceu durante todo o dia enquanto que eu estava na cama, permanecia essa sensação, esse movimento, essa energia, essa vibração, permaneceu comigo. Pois então, por volta das 17 horas, já estava anoitecendo, apesar do frio intenso, resolvi me levantar.
Chegando na cozinha, lá estava minha mãe, meu irmão, minha irmã, estavam em volta ao fogão a lenha se aquecendo. Ao aproximar deles, me senti um pouco mal e nesse instante perdi todos os sentidos. A partir deste momento, já conseguia visualizar do alto toda a situação do corpo caído ao chão. Eles gritavam: "Ela morreu, ela morreu." Mas a visão era apenas do corpo. O restante do mundo físico praticamente sumiu, desapareceu. A visão de fogão a lenha, de mesa, móveis na cozinha praticamente desapareceu. A visão que eu tinha era como eu estivesse olhando através de um cone. Só via a situação do corpo em si, sabe? Mas eles continuavam a gritar: "Ela está morta, ela está morta." E do alto eu também falava com eles, mas eles não me escutavam. Eu dizia: "Me solta, o que vocês estão fazendo? Eu estou bem." Mas eles não me ouviam. Pois então o meu irmão pegou-me nos braços, a minha irmã me pegou na perna e a minha mãe me pegou na outra perna, com a intenção de me levar ao hospital, que ficava em frente à casa onde morávamos. Entre a cozinha e a sala tinha aquelas portas que vai e vem, sabe? Aquelas portas que vai e vem e não batem. Pronto, essa porta tinha na minha casa. Eles então empurraram essa porta, passaram carregando meu corpo, deixando-o no chão da sala. Então, quando eu fui passar pela porta, eu parei em frente à porta e falei para mim mesma: como eu vou passar? Então, uma força maior me impulsionou para passar, tipo um impulso. Então, atravessei a porta e era como se ela não existisse. Falei para mim mesma: como eu consegui fazer isso? Sabe? Lá na sala, então, eu estava um pouco no alto, com aquela visão do cone novamente, só via a visão do corpo caído no chão e os móveis da sala também não via nada, não via sofá, não via estante, não via televisão, isso tudo tinha sumido praticamente. Então, ainda em cima lá naquela visão, lembro que fui olhar para os meus braços e minhas mãos e eu girei e elas eram sem forma. A cor era um pouco azul, mas era cinza, um cinza claro, e um azul bem sutil misturado com esse cinza e tudo era sutil. Essa era a cor que eu vi. Mas quando eu olhei ao redor de mim assim, não tinha nada e era escuro. Então foi então que aquela força, aquela presença me puxou ao corpo físico e na verdade era tipo um holograma, uma imagem de corpo sem vida. Ali então dá para nós ter a noção de que não é o corpo que tem vida, é a vida que movimenta o corpo, é a vida que dá vida ao corpo. O corpo em si não é nada. Então lembro-me bem que olhei para o meu corpo e disse: quem me trouxe aqui? Eu não quero voltar. E tinha como se alguém falasse assim para mim: sim, você vai ter que voltar e terminar. E eu lembro que tipo, não, eu não quero. Então veio uma força maior, tipo, que me passou uma rasteira e eu fiquei na mesma posição horizontal que estava o corpo físico, porque então eu estava na posição vertical,
né? Então essa força me deixou na posição horizontal. Eu sentia uma presença como se alguém estivesse no controle, mas não conseguia ver ninguém. Então essa força se concentrou na parte do tórax e da barriga, me forçando a descida até o corpo. Lembro que eu queria descer rápido para o encaixe, mas a descida era lenta e suave. Logo que eu percebi que eu estava dentro daquele holograma de corpo, daquele desenho de corpo ao chão, eu sabia que eu já estava lá e eu não sentia ele. Eu disse, como eu não estou sentindo se eu já estou dentro dele? Então essa força foi para a parte da cabeça, empurrando-a na parte da testa, a força maior se concentrou aqui e empurrando exatamente na mesma posição que estava aquele holograma, aquele corpo físico ao chão, que estava a cabeça bem para trás. Então eu lembro que foi muito para trás a cabeça até o encaixe. E quando encaixou, eu levantei puxando meu corpo e fiquei tipo com uma posição meio com uma tela olhando para baixo. E então eu entrei no mundo físico. Quando eu cheguei no mundo físico, que eu entrei, eu fiquei tipo com as pernas afastadas e os braços, tipo quando você pula de algum lugar e você chega. E você chega sempre meio com os braços abertos e as pernas, sabe? Mais ou menos assim, quando você pula de um lugar para o outro, você fica meio afastado. Então eu fiquei afastada e um pouco meio assim dura até. Cheguei e eu falei para mim mesmo, o que é isso? Então logo comecei a ver os meus irmãos, a minha mãe, e eu falei, por que vocês falavam que eu tinha morrido? Eu estou bem. E eles falaram, como você sabe que a gente falou isso? Você estava morta? Então eu expliquei que eu estava vendo tudo do alto e que eu também falava com eles, mas eles não conseguiam me ouvir. E eles ficaram olhando para mim espantados e meio que não vou dar bola para isso, do que ela está falando. E eu também não dei bola porque eu também não entendia nada, mas eu sabia o que tinha ocorrido, né? Que tudo era puro e autêntico, com muita consciência eu tinha de tudo aquilo que ocorreu, sabe? Essa é uma das experiências que jamais vou esquecer. Lembro-me como se fosse hoje. Ela também só confirma o que muitas pessoas relatam em suas experiências, que não existe morte, mas apenas o descarte dessa roupagem chamada corpo físico. Mostrou-me também que nunca nascemos, nunca vamos morrer e que acredita ou não, é por aí mesmo. Entendi também que aquela força maior, podemos chamar de presença, ela existe, ela reside dentro de cada um de nós. E nós somos formados com aquilo que é onipresença, onipotência e onisciência. E por fim, entendo também que cedo ou tarde, acreditando ou não, todos nós vamos passar por essa experiência mística ou uma experiência EQM, onde você comprova a verdade, você fica cara a cara com a verdade, sabe? Porque a verdade, ela não vai ser verdade quando você lê um livro, ela não vai ser verdade quando você escuta alguém. Você pode até escutar alguém, você pode até ler o livro, mas ela só vai ser verdade pura e autêntica quando você mesmo passar pela experiência mística ou EQM, porque aí você descobre quem realmente você é e qual a sua verdadeira identidade, de quem nós somos. E isso ninguém vai tirar de você, ninguém. Hoje entendo que a experiência mística que tive foi que aconteceu a realização do ser, ou consciência percebendo a si mesma. Depois disso, acredito também que não temos mais nada o que fazer aqui nesse corpo físico.
nesse mundo físico, aliás, desculpa, nesse mundo físico, nesse mundo material, nesse mundo dos sentidos. Por quê? Porque aconteceu a transcendência da alma. E depois disso, aqui no mundo físico, acredito que se encerrou. Aí vai para os outros lugarzinhos, né? Estados de consciência. Tudo isso que falei pode ser estranho, mas lindo, lindíssimo também. A outra experiência que eu tive é uma experiência muito curtinha. As duas experiências que eu tive são parecidas. Eu lembro que eu tinha tomado banho, eu estava no meu quarto. Eu sentei em frente à penteadeira para pentear o cabelo. Eu fiquei me olhando fixamente no espelho. E quando eu fiquei me olhando fixamente no espelho, eu saí do meu corpo. Então eu saí, eu me afastei do corpo físico. Eu fiquei olhando, então eu olhei, eu sentada na cadeira, lá na penteadeira, aquele desenho, né, de corpo. Eu fiquei olhando uns segundos, me assustei, mas logo voltei, sabe? Eu logo voltei e fiquei pensando o que é isso e sem entender também nada do que tem ocorrido. Essa também é uma experiência curta, mas ela é clara. Ela só nos mostra que realmente quando a gente perder esse corpo físico, chamada morte, apenas só tem o descarte do corpo físico e nós continuamos na vida, sabe? Tem outra situação que ocorreu, foi em 2023. Eu estava me arrumando para ir no dentista no quartel. Eu estava saindo do meu quarto para a sala, andando. Eu saí do meu corpo, fiquei atrás do corpo do desenho. Eu fiquei uns 3 segundos, olhei ele, que ele estava na frente, e depois eu retornei novamente para ele. É meio estranho, mas é isso que ocorreu. São curtinhos, que nem eu falei, mas isso nos dá uma garantia de que não existe morte, sabe? Para mim é bastante esclarecedor e, e revelador diante do que a gente achava que era a morte, né? Agora, essa experiência que eu tive com meu pai foi em João Pessoa, na Paraíba, foi em 2019. O meu pai tinha Alzheimer, ele vivia em uma clínica de repouso, lá em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Quem dava assistência toda semana era o meu irmão Jair, não faltou nada para o meu pai. E ele tinha uma equipe muito boa lá na Casa Lar. Fazia tempo que eu não via mais o meu pai, uns 8 anos. Eu morava aqui já em João Pessoa. E uma certa noite eu tinha o costume de jogar às vezes no torneio das 11 do Mega Jogos. Quando terminou esse torneio, eu fui tomar um banho, porque aqui em João Pessoa é muito quente. Eu fui tomar um banho, me deitei, questão de uns 6 minutos com os olhos fechados, eu demoro um pouco para dormir. Falou em voz bem alta assim: "Tu vai pro velório?" Então eu abri meus olhos, eu pensei que tinha alguém no lado da cama, mas não tinha ninguém. Olhei para minhas mãos, eu pensei, eu não estou no celular, estava todo mundo dormindo, então eu não dei bola para isso, fui na cozinha, pegar uma maçã para comer. Quando eu voltei, eu parei na frente da porta do quarto do meu filho. Mesmo que estava escuro, eu vi um espírito passando, mas eu fiquei firme, querendo achar que não. E aí eu disse, eu não vou dar bola para isso. Parece que passou alguém, mas não passou. Mas passou, na verdade. Então eu fui na janela do meu quarto, comi a maçã. E quando eu fui me deitar, eu fechei meus olhos e na tela aqui da frente da cabeça clareou tudo. Eu vi ele vindo para o meu lado, me assustei, abri os olhos para assumir aquela visão. Eu dei um salto para cima
do Pedro, e ele disse: meu Deus, quer me matar, né? Porque foi um salto muito alto e caí em cima dele. Porque nessas experiências o que aconteceu? Eu escutei o meu pai, eu vi o meu pai e ainda eu vi na tela da frontal, então foi 3 tipos ao mesmo tempo, em uma experiência só, sabe? E eu não contei nada pro meu marido, eu disse, tem alguém aqui? Ele disse, não, não tem ninguém, aí ficamos ali, acabei dormindo. Quando foi às 5 horas da manhã, a minha filha veio e disse assim, mãe, a avó tá ligando muito, com muita insistência, talvez aconteceu alguma coisa. Então eu peguei o telefone, porque a princípio eu não sabia de ninguém que tinha falecido. E eu disse, alô mãe, tudo bem? E ela disse, não está muito bem, o seu pai faleceu. Então eu iniciei a conversa falando assim que um espírito tinha vindo falar para mim que se eu ia pro velório. Eu disse, então era do pai. E eles não deram muita importância, que tem pessoas realmente que não acreditam e tem que ser respeitado, né? Então eu parei de falar e ficou assim. Então no outro dia, o meu irmão, ele fez um grupo do Armindo Camini, que era o nome do meu pai, para colocar fotos, né, e acontecimentos que aconteceu na vida dele. Tinha muitos vídeos lá da Casa Lar e foi postando lá. Então, quando eu acordei de manhã, a minha filha falou assim: mãe, no grupo aqui do Camini, do Armindo, do vô, tem uns vídeos, a mãe quer ver porque eu vou apagar, senão vai ficar muito cheio. Então, porque a princípio eu achei que era um espírito que tinha vindo falar comigo, né? Pensando que se eu ia pro velório. Mas daí quando eu peguei o telefone e eu vi um vídeo do meu pai dizendo que estava cantando, ele falava assim: fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás, foi eu e o Chico Mineiro, porque o meu pai cantava, porque ele amava essa música. E eu lembrei da voz que tinha escutado na noite anterior e conectei as duas. Eu disse: não, não foi um espírito que veio pedir se eu ia para o velório. Foi o próprio pai que veio e disse assim para mim: tu vai pro velório? Porque era bem a forma que meu pai falava. E ele era italiano, né? E ele falou assim: tu vai pro velório? E era o meu pai. Então, gente, pensa, se o meu pai descartou o corpo e já veio falar comigo, eu fiquei sabendo da morte dele antes do que o pessoal da Casa Lar. Da Casa Lar avisaram meu irmão 5 da manhã. Então, para vocês verem, pessoal, não tem morte, porque descartou o corpo, pronto, tá ainda na vida. Ele falou comigo. Então tem morte? Não, não tem, sabe? E eu fiquei bem feliz, eu fiquei bem feliz, eu poderia estar triste, mas eu não estava feliz, eu não estava triste, eu estava feliz. Fiquei contente, por quê? Porque eu tive a comunicação com meu pai e é isso. A experiência com o meu pai foi essa experiência, tá bom? Obrigada. Agora eu vou falar um pouco do que eu acho, assim, das experiências, do que mudou a minha vida. Diante dessas experiências, compreendi que não existe morte, mas apenas o descarte desta roupagem que usamos chamada de corpo físico. E depois da vida, só a vida. Sabe, cedo ou tarde, acreditando ou não, todos nós vamos passar por alguma situação nesse nível, uma EQM, ou experiência mística ou espiritual, ao qual nós mesmos vamos comprovar a verdade, né? A verdade dos fatos. Assim, sempre que vier os jornais, as notícias, ou a mídia, ou alguém falar para nós ao contrário, isso não vai nos abalar, porque nós passamos pela experiência e assim vamos ficar firmes, tranquilos, né? Como uma rocha.
porque isso ninguém tira de você. Entendi também que na minha primeira experiência que tive aos 16 anos, aconteceu a transcendência da alma, aconteceu a realização do ser, ou consciência percebendo a si mesma. E quando acontece isso, nós não temos mais nada o que fazer aqui no mundo dos sentidos, no mundo físico. Por quê? Porque aconteceu a transcendência da alma, aconteceu a realização do ser. E depois disso, não tem mais nada o que fazer aqui no mundo físico, né? Não precisa mais voltar para esse mundo. Nós vamos para outros mundos mais evoluídos, acredito. Entendo que devemos viver a vida que nós viemos fazer aqui, viver a vida que te coube, viver a vida que te apresenta em seu dia a dia e não querer viver a vida do outro, né? Que isso só nos leva à ansiedade. Então, vivendo a vida que te coube e se dedicando em tudo que você faz, independente dos obstáculos, dos sofrimentos, das doenças, né? E se esforçar, tentar viver bem na vida que te apresenta todos os dias, sem ódio, sem rancor e sempre respeitando as pessoas, porque cada um é diferente do outro. E é assim, como num filme tem as pessoas têm, cada um tem seu papel, aqui também nós, cada um tem um papel, sabe? E mesmo que a gente vê que tem pessoas que fazem coisas que não nos agrada, a gente sabe que ela tem aquela consciência ainda, né? Então a gente não leva tão a sério essas coisas, sabe? E, e a gente tem que ter também a certeza de que tudo aqui no tempo é temporário. E se é temporário, nós temos um tempo para ficar aqui, né? Nós temos um tempo para ficar aqui. Então vamos aproveitar enquanto aqui como humanos e nos melhorar, sabe? Enquanto que nós estivermos aqui usando essa camuflagem chamada de corpo físico ou essa máscara, né, uma máscara de corpo chamada de Ana e Jasmim, vamos viver uma vida com dignidade, uma vida com decência em tudo que a gente faz, sabe? Porque se nós colocarmos a dignidade e a decência em tudo que a gente faz, nós vamos nos limpando. Tipo assim, tudo que você vai fazer no seu dia a dia, você pode se perguntar, fazer essa pergunta: é digno o que eu estou fazendo? É decente o que eu estou fazendo? Ou é digno o que eu vou fazer? É decente o que eu vou fazer? Porque agindo assim, você mesmo vai se limpando, você vai se perdoando, sabe? E você não cai naquela cilada tipo, ah, eu fiz por amor, porque a maioria das vezes fizemos por amor, mas não foi digno e não foi decente o que nós fizemos. E com essas atitudes continuamos sujos e imundos, né? É por isso que a palavra decência e dignidade, ela está na frente do amor. Por quê? Porque essa palavrinha dignidade e decência, ela está recheada de quê? Ela está recheada de empatia, de lealdade, de altruísmo, compaixão, sinceridade. E tudo isso é o quê? Tudo isso é o amor do Criador, é o amor divino, é o amor puro, um amor autêntico, é o amor claro e limpo, como o Criador. O que vocês acham disso, né? E também, assim, eu tenho a dizer assim que, respeitando todo mundo, né, das religiões, as religiões, elas são úteis enquanto somos crianças, enquanto somos adolescentes. Por quê? Porque ela nos direciona a um caminho interno, né? Mas quando ficamos adultos,
Aí a gente já deve começar a pensar, analisar e duvidar de tudo o que nos contaram quando era criança, né? Porque não é bem assim, né? Porque senão nesse ponto as religiões elas acabam sendo o maior obstáculo para a nossa evolução, porque elas nos aprisionam, elas nos cegam, muitas vezes nos colocam medo, elas fazem lavagem cerebral, nos escraviza e assim nos impede para evoluirmos, elas acabam nos atrasando. E em vez de nos ajudar, elas acabam nos prejudicando, nos atrasando, né? Porque sempre que estamos também transferindo essas coisas para Deus, para Jesus, pedindo, né? Se você analisar, a gente passa a vida toda pedindo para Deus, pedindo para Jesus resolver os problemas que na verdade é nossa responsabilidade resolver, né? E não que devemos ficar pedindo coisas para nos melhorar, para nos curar. Nós podemos ir até Deus e até Jesus, mas por amor a querer eles e não que eles resolvam as coisas para nós. Nós temos que amá-los, amá-los eles, sem pedir nada. Entende? Né? Porque a gente passa a vida toda só pedindo coisas para eles. A gente só lembra deles quando é para pedir, para nos curar, né? Então temos que pensar um pouco sobre isso. E, enfim, eu acredito que ninguém vai vir nos salvar, ninguém vai vir nos salvar. Somos nós mesmos que temos que fazer o trabalho sujo. Foi nós mesmos que sujamos, nós temos que nos limpar, né? Nós mesmos que temos que deixar a nossa vivência aqui enquanto humanos mais claro, mais limpo. É nós que temos que fazer o trabalho, não alguém que tem que vir para nos fazer esse trabalho. Somos nós, enquanto estamos aqui como humanos. Nós temos que nos limpar enquanto aqui como humano, não depois que a gente sair daqui, porque não vai mudar nada, né? Nós temos que fazer esse trabalho aqui e não transferir essas coisas para Deus e para Jesus, né? Que é de nossa total responsabilidade. Porque assim seria muito fácil. Acho que é assim, o caminho é estreito e a porta apertada, ou o caminho é apertado, a porta é estreita, que nos leva à salvação. Pronto. Por isso que é difícil. Por isso que é difícil. Porque senão seria muito fácil, né, pessoal? E é aqui que fizemos essa limpeza, enquanto humanos. Não vai ser depois que acontecer a transição, porque nada vai mudar lá. Irá mudar se você mudar aqui, que daí sim, depois que você passar pela morte, pela transição, aí sim, lá vai ser diferente, porque nós estamos indo mais leve, mais limpo. E quem fez esse trabalho foi nós, não é mesmo? Tá bom? Então, eu queria falar também assim que tudo que a gente faz na vida, nós temos que fazer tudo com dignidade e com decência. Porque é dessa forma que nós vamos se limpando. E quando chegar novamente a hora da nossa transição, o nosso corpo está mais leve, mais limpo. E isso faz uma grande diferença. E lembrando também que ter coisas aqui no mundo, aqui, ter coisas não é mal, não é ruim, mas não é o suficiente para justificar uma vida humana. Beleza? Eu acho que temos, por isso que aquelas duas palavrinhas que eu falei, a decência e a dignidade, elas têm que estar no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. Tudo isso que eu falei pode ser estranho, mas lindo, lindíssimo também. Honrada e agradecida por estar com vocês. Tchau.